Bem, havendo o número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pedi ao senhor secretário, o vereador Atilar Júnior, que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata, o expediente do dia. Salmo 133. Eis aqui, bendizei agora ao Senhor, todos os servos do Senhor, os que persistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, vereador Joel de Matos Novaski, secretário Atilar Gilberto Gerstner Filho. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19 horas, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presenças, constatou que todos os vereadores estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Atilar Júnior, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3691 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente, leitura do pedido de indicação número 009 de 2017, de autoria da vereadora Juliana Martin. Leitura dos pedidos de providência, número 080, 81, 83 e 84, de autoria do vereador Ronaldo Tita. Leitura dos pedidos de providência, números 082 e 085, de autoria do vereador Atilar Júnior. Nenhum vereador fez uso da tribuna. Ordem do dia. O vereador Nenedo Crepe fez a proposição para que fossem lidos apenas os números de pedidos de providência e indicação e dos projetos de lei e emendas referentes aos mesmos e que fossem votados em bloco. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Foram colocados em votação os projetos de lei número 084, 085 e 089. Pedido de indicação, número 009 de 2017. Pedidos de providência, número 080, 081, 082, 083, 084 e 085. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foram todos aprovados por unanimidade. O senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, secretário, a subscrevo juntamente ao senhor presidente. Vereador Atilar Júnior, secretário. Vereador Joel Novaski, presidente. Está em discussão a ata do dia 9 do mês de outubro do ano de 2017. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Pedido de providências número 086 de 2017. Autor, vereador Atilar Júnior. Encaminhamento ao Executivo Municipal. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Para que o Executivo Municipal, por meio dos órgãos competentes, providencie a manutenção das avenidas Brasil e Chile, no bairro Zona Norte. Justificativa. Estas avenidas estão com muito buracos e, em virtude das chuvas, tornam-se intransitáveis e este vereador está muito preocupado com a segurança dos munícipes que utilizam essas avenidas para chegar aos seus lares, situação que requer atenção especial quanto ao pedido. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível, Capão da Canoa, 11 de outubro de 2017, Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, vereador Atilar Júnior, líder da bancada do PDT. Projeto de Lei número 091 de 2017, autor Executivo Municipal. Acrescenta membros na linha A do artigo 10 da Lei número 3.201, de 22 de dezembro de 2016, que alterou dispositivos da Lei número 896, de 27 de setembro de 1995. Artigo 1º, fica alterada a linha A do artigo 10 da Lei número 3.201, de 22 de dezembro de 2016,
que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A linha A. 8 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um secretário da Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária, um da Secretaria de Fazenda, um da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, um da Secretaria de Obras e Saneamento, um da Secretaria da Saúde, um da Secretaria de Assistência e Inclusão Social e um da Secretaria dos Distritos e um do Gabinete do Prefeito. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa acrescentar membros na linha A do artigo 10, na lei número 3.201, de 22 de dezembro de 2016, que alterou dispositivos da lei número 896, de 27 de setembro de 1995. A lei acima elencada dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Habitação e Saneamento, criação do Fundo Municipal a ele vinculado, na alteração realizada através da Lei nº 3.201, de 2016. A mesma ficou incompleta em sua apresentação, pois quando for feita a composição dos representantes na linha A, a mesma teria que apresentar 8 membros, porém foram indicados apenas 5 membros. Diante do exposto, vem o Poder Executivo apresentar o presente projeto de lei para apreciação desta egrégia Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 26 de setembro de 2017, Jairo Divino Oliveira Marques, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei Complementar número 005 de 2017. Altera o inciso 4º e os parágrafos 2º e 3º e acresce inciso 5º ao artigo 16 da Lei Complementar número 034 de 2 de dezembro de 2011. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 4º e os parágrafos 2º e 3º e acresce o inciso 5º ao artigo 16 da Lei Complementar número 034 de 2 de dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16º. Autorização ambiental para exploração sazonal de comércio em geral e prestação em serviços ambulantes ou fixos no período sazonal de verão, com validade de 6 meses, não podendo ser renovada. Parágrafo 2º. As licenças ambientais LP, LI e LO, indiferente da fase, serão válidas por 5 anos a contar de sua publicação. Parágrafo 3º. As licenças ambientais LP, LI e LO são passíveis de renovação, exceto a licença prévia que, vencidos os 5 anos, deve ser novamente solicitada. A expedição das licenças ambientais que trata este artigo fica condicionada ao pagamento prévio de taxas de licenciamento ambiental. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a resolução CONSEMA número 332 de 2016, que altera a resolução CONSEMA 038 de 2013, que dispõe sobre os procedimentos, critérios técnicos e prazos para licenciamento ambiental, realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, no estado do Rio Grande do Sul. Também considerando a proposta de projeto de lei complementar que estabelece normas ambientais para a exploração sazonal de comércios em geral, prestação de serviços ambulantes ou fixos no período sazonal de verão. O presente projeto de lei complementar tem por objetivo otimizar a Lei Complementar número 034 de 2011, que institui a política ambiental para o município de Capão da Canoa. Diante do exposto, vem o Poder Executivo apresentar o presente projeto de lei complementar para a apreciação desta egrégia Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 26 de setembro de 2017, Jairo Divino Oliveira Marques, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei Complementar número 006 de 2017, acresce e numera anexo único da Lei Complementar número 035 de 2 de dezembro de 2011. Artigo 1º, numera dispositivos do anexo único da Lei Complementar número 035 de 2 de dezembro de 2011 e acresce na licença florestal o item autorização ambiental, abre parênteses, sazonais, validade de 6 meses, fecha parênteses, 6 PTMs, que passa a vigorar com a seguinte redação, anexo único.
1. Licença prévia, Pronaf, 1 ppm. Porte mínimo, grau de poluição baixo, 3,5 ppm. Grau de poluição médio, 4,3 ppm. Grau de poluição alto, 5,7 ppm. A linha B, porte pequeno, grau de poluição baixo, 7,0 ppm. Grau de poluição médio, 8,7 ppm. Grau de poluição alto, 20,5 ppm. A linha C, porte médio, grau de poluição baixo, 25,4 ppm. Grau de poluição médio, 36,6 ppm. Grau de poluição alto, 51 ppm. A linha D, porte grande, grau de poluição baixo, 49 ppm. Grau de poluição médio, 73,7 ppm. Grau de poluição alto, 85 ppm. A linha E, porte excepcional, grau de poluição baixo, 71 ppm. Grau de poluição médio, 85,4 ppm. Grau de poluição alto, 136,3 ppm. Licença de instalação Pronaf, 3 ppm. A linha A, porte mínimo, grau de poluição baixo, 10 ppm. Grau de poluição médio, 12 ppm. Grau de poluição alto, 15,6 ppm. A linha B, porte pequeno, grau de poluição baixo, 20 ppm. Grau de poluição médio, 24 ppm. Grau de poluição alto, 56 ppm. A linha C, porte médio, grau de poluição baixo, 64,5 ppm. Grau de poluição médio, 102 ppm. Grau de poluição alto, 140 ppm. A linha D, porte grande, grau de poluição baixo, 136,6 ppm. Grau de poluição médio, 208 ppm. Grau de poluição alto, 233 ppm. A linha E, porte excepcional, grau de poluição baixo, 200 ppm. Grau de poluição médio, 239 ppm. Grau de poluição alto, 372,5 ppm. Licença de operação Pronaf, 2.2 UFM. A linha A, porte mínimo, grau de poluição baixo, 5 ppm. Grau de poluição médio, 8,4 ppm. Grau de poluição alto, 13,4 ppm. A linha B, porte pequeno, grau de poluição baixo, 10 ppm. Grau de poluição médio, 17 ppm. Grau de poluição alto, 48 ppm. A linha C, porte médio, grau de poluição baixo, 36 ppm. Grau de poluição médio, 73 ppm. Grau de poluição alto, 131 ppm. A linha D, porte grande, grau de poluição baixo, 81 ppm. Grau de poluição médio, 175,5 ppm. Grau de poluição alto, 342 ppm. A linha E, porte excepcional, grau de poluição baixo, 130 ppm. Grau de poluição médio, 316 ppm. Grau de poluição alto, 685 ppm. Número 4, licença florestal. A linha A, descapoeiramento para uso agropecuário em propriedade com área menor ou igual a 25 hectares, 1,5 ppm. A linha B, descapoeiramento em propriedades maiores de 25 hectares, 1,5 ppm, mais 0,5 ppm hectares a mais que 25 hectares. A linha C, corte em caso de exploração eventual de árvores nativas para uso exclusivo na propriedade rural, 0,5 ppm por exemplar. A linha D, aproveitamento de até 20 metros de estreus e lenhas em caso de exploração eventual de árvores exóticas para uso exclusivo na propriedade rural, 0,5 ppm por exemplar. A linha E, exploração de florestas comprovadamente plantadas com espécies nativas ou exóticas, 1,50 ppm. A linha F, manejo florestal para abertura de trilhas e picadas, 1,50 ppm por 100 metros de trilha. A linha G, aproveitamento de árvores em caso de calamidade pública causada por fenômenos. A linha H, coleta de lenha seca de árvores nativas para consumo próprio na pequena propriedade ou posse rural isento. A linha I, manejo de vegetação de interesse ecológico ou de espécies imunes ao corte para implantação de obras ou atividades, 1,4 ppm exemplar a ser manejado. A linha J, manejo de árvores nativas por danos continuados ao patrimônio ou causando risco de acidentes ou outras justificativas periciadas, 1,4 ppm por árvore. A linha K,
podas de espécies imunes ao corte ou espécies nativas de interesse ecológico, 0,1 ppm espécie florestal. A linha L, manejo florestal de espécies exóticas em área urbana, 0,5 ppm. A linha M, transplante de espécies imunes ao corte ou espécies nativas de interesse ecológico, declarações 1,5 ppm, autorizações 5,6 ppm, atualizações de LO 1,9 ppm, MTR 5,5 ppm, autorização ambiental, abre parênteses, sazonais, validade de 6 meses, fecha parênteses, igual a 6,0 ppm. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo numerar e acrescentar item à licença florestal, onde estabelece normas ambientais para exploração sazonal de comércio em geral, a numeração dos dispositivos do anexo único da Lei Complementar número 035, de 2011, torna mais simples a forma da definição das taxas de podas, supressão e transplante de vegetação e também no que se refere às normas ambientais para exploração sazonal de comércio em geral no período de 6 meses. Essas taxas, que anteriormente geravam dúvidas e contradições em sua aplicação prática, agora serão claramente distinguíveis de acordo com o tipo de manejo e solicitação de comércio. Diante do exposto, vem o Poder Executivo apresentar o presente projeto de lei complementar para a apreciação desta Egrégia Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 26 de setembro de 2017, Jairo Divino Oliveira Marques, Prefeito Municipal em exercício. Senhor Presidente, eu aproveito a oportunidade para saudar carinhosamente aqui hoje a presença da Associação dos Professores Aposentados aqui do município de Capão da Canoa. Projeto de Lei Complementar número 007 de 2017 estabelece normas ambientais para exploração sazonal de comércio em geral, prestação de serviços de ambulantes ou fixo no período sazonal de verão e dá outras providências. Artigo 1º. A exploração do comércio sazonal e ambulante no âmbito do ambiental no município obedecerá normas estabelecidas nessa lei. Parágrafo 1º. Considera-se comércio ambulante sazonal para os efeitos desta lei toda e qualquer forma de atividade lucrativa de caráter eventual ou transitório que se exerça de maneira itinerante nas vias ou logradouros públicos, período de novembro a abril. Parágrafo 2º. Considera-se comércio em geral e prestação de serviços para efeitos desta e qualquer forma de atividade lucrativa de caráter eventual que exerça atividade de maneira fixa, período de novembro a abril. Parágrafo 3º. Nas condições mencionadas no parágrafo 1º, incluem-se os detentores de veículos licenciados neste município que atendam às seguintes especificações técnicas. Estejam em boas condições de uso, o tanque de combustível dos veículos deve ficar situado em local distante da fonte de calor, o equipamento de preparação dos alimentos deverá observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e da Secretaria Municipal de Saúde. O local onde ficará estacionado o veículo deverá obedecer às normas vigentes no Código Brasileiro de Trânsito e ser autorizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, desde que não cause prejuízo e transtorno ao trânsito. Artigo 2º. O exercício do comércio ambulante sazonal, o comércio fixo sazonal, dependerá sempre de autorização ambiental da autoridade competente, sujeitando-se o vendedor ambulante ao pagamento da taxa ambiental. Parágrafo 1º. Ficam isentos da cobrança de taxa para licença ambiental de vendedor ambulante os produtos feitos e ou fabricados de forma artesanal, vendidos separadamente ao consumidor sem intermediários. Parágrafo 2º. Na autorização ambiental devem constar os seguintes elementos essenciais: número de inscrição, nome do vendedor ambulante, endereço do licenciado, ramo de atividade, data e número do expediente que deu origem ao licenciamento. Parágrafo 3º. A autorização ambiental terá validade de 6 meses somente para um exercício no período citado e deve ser sempre conduzido pelo seu titular, sob pena de multa e apreensão da mercadoria e equipamento encontrado em seu poder. Parágrafo 4º. A atividade licenciada deverá ser obrigatoriamente exercida pelo licenciado, podendo admitir auxiliar que deverá ser cadastrado na Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 3º. A autorização ambiental para o exercício de comércio ambulante deverá ser requerida, não havendo possibilidade de renovação.
Artigo 4º. O vendedor ambulante não licenciado ou que for encontrado sem autorização ambiental sujeitar-se-á a multa e apreensão da mercadoria e equipamento encontrado em seu poder, até o pagamento da multa imposta, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, setor de fiscalização sanitária. Artigo 5º. O comércio ambulante obedecerá à seguinte classificação: pelo ramo de atividade relacionado com as mercadorias ou artigos de venda permitida, pelo equipamento utilizado, distinguindo-se os instrumentos de transporte manual e o tipo de veículo utilizado, pela forma como será exercida, se é itinerante ou estabelecido, pelo local ou zona licenciada. Artigo 6º. É proibido ao vendedor ambulante estacionar nas vias e logradouros públicos, salvo o tempo estritamente necessário às vendas e ressalvado o dispositivo no artigo 8º. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias e logradouros públicos, apregoar mercadorias em altas vozes ou molestar transeuntes com oferecimento de artigos postos à venda. Vender, expor ou ter em depósito no equipamento ou veículo utilizado mercadoria estrangeira ingressada ilegalmente no país. Vender, transferir, ceder, emprestar ou alugar seu ponto de comércio. Vender mercadorias que não pertençam ao ramo autorizado. Trabalhar fora dos horários estabelecidos para atividade licenciada. Provisionar os veículos ou equipamentos licenciados fora dos horários fixados pelo município especificamente para esta finalidade. Exercer a atividade licenciada de que trata o inciso 3º do artigo 10º sem uso de uniforme padrão. Utilizar veículos ou equipamentos que não estejam de acordo com os modelos aprovados ou padronizados pelo município, sendo vedado alterá-los. Ingressar nos veículos de transporte coletivo para efetuar a venda de seus produtos. Em qualquer hipótese, instalar-se ou ao lado de repartições públicas, bem como nas entidades sociais e particulares quando da realização de eventos. É permitido estabelecer-se a uma distância não inferior a 150 metros. Artigo 7º. O estacionamento de ambulante nas vias e logradouros públicos, bem como a instalação de equipamento de venda, dependerá sempre de licenciamento especial. Parágrafo único. A licença especial para estacionamento faculta o uso dos bens públicos de uso comum do município, atendidas as prescrições desta lei e demais prescrições legais em vigor. Artigo 8º. Não será concedida licença para o exercício do comércio ambulante em vias e logradouros públicos das seguintes atividades: preparo de alimentos, salvo de pipocas, algodão doce, churros, cachorro-quente ou refeição rápida fornecida para consumo, elaborada com carnes, massas e derivados, desde que em equipamento e com matéria-prima aprovados pela Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social. Preparo de bebidas ou mistura de xaropes, essências e outros produtos ou aromáticos para obtenção de líquidos ditos refrigerantes, salvo quando permitidos pelo órgão sanitário do Estado. Venda fracionada ou em copos de refrescos e bebidas refrigerantes. Venda de bebidas alcoólicas, salvo para distribuidores e entrega a estabelecimentos comerciais ou residenciais. Venda de cigarros. Artigo 9º. O licenciamento especial para estacionamento na zona central da cidade, cujos limites serão definidos em lei específica, somente poderá ser concedido para as seguintes atividades: venda de jornais e revistas, venda de frutas e verduras, venda de cachorro-quente, pipoca, churros, algodão, doce e refeição rápida fornecida para consumo local, venda de flores, prestação de serviços por engraxates e fotógrafos. Parágrafo único. A licença especial para estacionamento de que trata este artigo poderá ser concedida para dentro do perímetro compreendido pelas quadras que dão circunscrição à Praça da Matriz. É permitido, inclusive, o uso dos passeios da praça pelos vendedores ambulantes, desde que não utilizem mais que 50% de sua largura. Os vendedores ambulantes de frutas, produtos alimentícios e verduras, portadores de licença especial de estacionamento, são obrigados a conduzir recipientes para coletar lixo proveniente de seu negócio. Artigo 11º. O não cumprimento das obrigações decorrentes de qualquer dispositivo desta lei e de seu regulamento implica, dependendo da gravidade da infração, as seguintes penalidades: advertência, multa, apreensão, suspensão da atividade, cassação da licença. Parágrafo único. Quando o infrator praticar simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as penalidades a ela prescritas. Artigo 12º. A pena de advertência será aplicada verbalmente pelo agente do órgão competente, quando em face das circunstâncias entender involuntária e sem gravidade de infração punível com multa. Por escrito, quando sendo primário o infrator, decidir o órgão competente transformar em advertência a multa prevista para a infração. Parágrafo único. A advertência verbal será obrigatoriamente comunicada ao órgão competente, pelo seu agente, por escrito com indicação da infração cometida. Artigo 13º. Para os comércios e prestação de serviço deverá ser obtida
autorização ambiental para o período citado no parágrafo 2º, sendo a mesma por período de 6 meses, não podendo ser renovada. Artigo 14º, para efeito de pagamento de taxas de licenciamento ambiental, fica estabelecidos os valores para comércio ambulante sazonal ou comércio fixo sazonal ou comércio fixo sazonal, 2 vezes o valor de 6,0 PTM. Artigo 15º, o Executivo Municipal expedirá, se necessário, o competente regulamento necessário à sua melhor execução. Artigo 16º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo instituir normas ambientais para a exploração sazonal de comércio em geral e prestação de serviços ambulantes fixos, no período de novembro a abril, através da autorização ambiental sazonal e, com isso, propiciar o atendimento da necessidade diante do aumento da população. Com o aumento da população, a procura por produtos e serviços locais se intensifica, assim gerando aos munícipes um novo estímulo à geração de renda. Por características próprias, o veranista segue como principal fonte de renda da população e seu incentivo por parte do poder público deve ser constante no sentido de atender e propiciar as melhores condições de bem-estar a todos os que residem e procuram o nosso município. Ao encaminhar o presente projeto, o Executivo Municipal também acolhe o ofício número 01 de 2017 da AMAP e ofício DI 00949.00434/2017 do Ministério Público. Enfim, diante do exposto, vem o Poder Executivo apresentar o presente projeto de lei para apreciação desta egrégia Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 26 de setembro de 2017, Jairo Divino Oliveira Marques, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei Complementar número 008 de 2017. Define as atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental simplificado no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, SMAP, de Capão da Canoa e da outras providências. Artigo 1º. Serão passíveis de licenciamento ambiental simplificado as seguintes atividades de impacto local e baixo potencial poluidor. Parágrafo único. As atividades previstas no caput, classificadas por tipologia, são as seguintes: atividades do ramo alimentício, açougue, armazenamento de pescado, entreposto de pescado, padaria, confeitaria e pastelaria, fruteira, mini-mercado, mercado e supermercado, restaurante, refeitório, lanchonete, quiosque, trailer, fixo ou rodante, espaços de conveniência social, casa noturna, danceteria e boate, centro esportivo e ou recreativo, estádio, academia e pista de skate, escola, creche, lar de idoso, com ou sem espaço de eventos, hípica e cancha reta, instituição religiosa, templo e capela, com ou sem espaço de eventos, piscina de uso coletivo, sauna, prestação de serviços, agência bancária e lotérica, ateliê de calçados, consultório sem ou com procedimentos invasivos e ou assistenciais, depósito em geral, escritórios similares, estamparia, outro acabamento em roupa, peças, tecidos, artefatos de tecido, exceto tingimento, estofaria, reformas de estofados em geral, instalação de cabos de fibra ótica, instalação de linha telefônica, montagem ou recuperação de móveis sem tratamento de superfície e sem pintura, salão de beleza, barbearia e pet shop, serviços de reparação e manutenção de máquinas, aparelhos, utensílios, peças e acessórios, serviços de reparação e substituição de pneumáticos e surdinas, alinhamento e balanceamento de automóvel, serviços de tornearia, ferraria e serralheria, serviços diversos de reparação e conservação, comércio em geral como loja de eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, ferragens, materiais de construção, peças e acessórios gerais, sem reparos, vestuário, calçados e acessórios, livrarias, papelarias e afins, perfumarias e farmácias, sem manipulação, com ou sem procedimentos invasivos e ou assistenciais, comércio de produtos químicos sem manipulação, shopping. Artigo 2º. As atividades e empreendimentos constantes nessa lei receberão a licença ambiental emitida pela SMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, mediante requisição do empreendedor requerente e abertura do processo administrativo devidamente instruído. Parágrafo único. O processo administrativo deve conter obrigatoriamente o termo de referência e documentação adequados à atividade. Artigo 3º. A licença ambiental será emitida baseada nas informações fornecidas pelo empreendedor
Requerente, sem a realização de vistoria prévia, as informações contidas no processo serão de inteira responsabilidade do empreendedor requerente. Artigo 4º. O licenciamento ambiental simplificado não dispensa eventual necessidade de análise e emissão de parecer da SMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, nem substitui qualquer autorização para intervenção em vegetação ou em área de preservação permanente, licença para construir, alvarás, certidões ou outros documentos exigidos pela legislação vigente. Artigo 5º. Mediante manifestação técnica fundamentada, a SMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, poderá determinar a necessidade de procedimento padrão de licenciamento ambiental, mesmo aquelas atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental simplificado determinados por esta lei. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a SMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, deverá advertir expressamente o empreendedor requerente sobre a necessidade de licenciamento ambiental, sendo concedido prazo para sua regularização. Artigo 6º. Os empreendimentos que obtiverem licença ambiental pelo procedimento simplificado estarão sujeitos à fiscalização em caso de divergências em relação às informações prestadas para a emissão da licença, constada má-fé e dano ao meio ambiente. Serão autuados imediatamente pelo agente fiscalizador. Artigo 7º. Os custos de licenciamento ambiental simplificado serão calculados conforme a Lei Complementar número 035, de 2 de dezembro de 2011. Artigo 8º. As atividades que não constam na Resolução CONSEMA 288, de 3 de outubro de 2014, incluídas na presente lei, de acordo com as alíneas A, E, do inciso I, a linha A, B, E e C, do inciso 1º, do inciso 2º, a linha A, C, E, K e M, do inciso 3º do artigo 1º, são consideradas de baixo potencial poluidor e de 0,1 a 9999999 metros quadrados de área útil, porte mínimo. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Considerando que compete à SMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, o licenciamento ambiental de atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes de causar degradação ambiental ou risco socioambiental, conforme previsto na Lei Complementar número 140 de 2011, considerando a Resolução CONAMA número 237, de 19 de dezembro de 1997, que define os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente, considerando a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 98, e dá outras providências, considerando o decreto de número 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial de Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências, considerando a Lei número 14.528, de 16 de abril de 2014, que institui a Política Estadual de Resíduos e dá outras providências, considerando que estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os empreendimentos e atividades de impacto local constantes nos anexos da Resolução CONSEMA, número 288, de 2014, aplicando-se os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, considerando a Lei Complementar número 034, de 2 de dezembro de 2011, que institui a Política Ambiental para o município de Capão da Canoa, considerando a Lei Complementar número 035, de 2 de dezembro de 2011, que institui a taxa de licenciamento ambiental, considerando que a SMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, deve priorizar o licenciamento ambiental tendo em vista o potencial poluidor de cada atividade e empreendimento, de forma a otimizar o uso dos recursos humanos e materiais disponíveis, considerando a competência do CONDEMA para propor e acompanhar a execução de políticas municipais de meio ambiente, atuando de maneira suplementar na definição de tipologia das atividades e empreendimentos de impacto local. Diante do exposto, esperamos a apreciação e aprovação do respectivo projeto de lei complementar. Capão da Canoa, 26 de setembro de 2017. Jairo Divino Oliveira Marques, prefeito municipal em exercício. Questão de ordem, senhor presidente. Sei que não está em discussão, mas eu gostaria de questionar. Pois não, vereador. O projeto que acaba de ser lido vem de várias resoluções. Mas quando coloca ali
escritórios e similares, que era a única matéria que faltava, eu encaminho ao governo já, que agora que vai para os nossos gabinetes, que já mande uma emenda substitutiva, dizendo que é serviços de transformação e produtos industrializados. Ponto. Citaram 200 itens. E quando coloca escritórios e similares, o similar sempre gera uma dúvida na lei. Sempre fica o quê? Então, sejamos objetivos, porque nós estamos aqui num ambiente que segundo as resoluções, degrada o meio ambiente. Nós estamos com a luz ligada, estamos consumindo energia elétrica, estamos tomando água. Por acaso, esses copos não são descartáveis, mas poderiam ser. Então, todos os órgãos terão impacto ambiental. Então, quando se nomina algumas coisas, se corre o risco de deixar alguns de fora. Não concordo com a redação. Não estou concordando com a redação. E já estou me pronunciando só ao escutar. Para que, na reunião seguinte, já possam adiantar isso, porque do jeito que foi redigida a matéria, por certo ficou algum setor de fora. Por certo ficou. Sem falar o que é pequeno, médio e grande porte. Acho que tem que ter uma referência. Segundo, a lei 035 está aqui para ser também projeto de lei complementar do Executivo Municipal, que está citando ali naquele outro, a 035, está aqui para ser votada reformulada. Então, ainda não está servindo como referência, mas está aqui para fazer remendo. Né? Então, quer dizer, uma coisa que está ligada à outra. Né? Questões que eu vou dizer que já sou contra aqui, totalmente. Esse uso de 50% do passeio público pode riscar do mapa que... E aí vem me colocar que o veranista é a prioridade ainda. Prioridade para quê? Tirar as calçadas das pessoas de andar? Vamos parar. Eu acho que tem que ser uma coisa mais completa. Né? Para fazer, daqui a pouco estão usando o comércio, sem contar que nós sabemos que Capão ele é mapeado por regiões que a calçada tem 2 metros, tem lugares que tem 4 e tem lugares que tem 1,5. Aí tira 50%, vai ser 75 centímetros. Um poste de luz do mesmo lado, que ocupa 50 centímetros do recuo da calçada, a pessoa vai passar se espremendo contra o muro, né? Não tem cabimento, como é que um cadeirante vai andar? Então, é incoerente. Né? Eu acho que algumas coisas a gente tem que... E para isso, só posso dizer para os vereadores, é que para isso que o projeto vem para essa casa, né? Que é para justamente nós podermos arredondar, discutir e votar aquilo que seja com coerência. É isso, né? Tá desligado, vereador, eu acho. O seu microfone está desligado. Eu devo estar com um problema de audição. Por isso que assim que amanhã puder chegar ao meu gabinete para poder me debruçar sobre a matéria. Não, com certeza amanhã sai distribuído todos, porque eu vejo que temos muita discussão pela frente. Eu já quero agradecer aqui a preocupação de todos, o Demar, que a gente possa realmente levar, que é muito sério. É uma coisa que nós podemos mexer com a vida das pessoas, isso, né? Então nós estamos aqui justamente para isso, para avaliar. Então, apenas o projeto hoje foi lido, né? E a gente sentar com o executivo, né, minha vereadora? Que a gente possa aí achar a melhor maneira. Já quero colocar que o uso de 50% é inviável, e, gente, que eu que passei pela Secretaria de Obras sabe como é dificultoso para a gente ter uma calçada. A lei de 2014, para quem não sabe, ela foi justamente contemplada para as pessoas com portadores de deficiência e acessibilidade. Então, eu acompanho já ao longo tempo e ela entrou. E aqui em Capão, para vocês terem ideia, a prefeitura tinha o hábito de exigir 1,5 metro de calçada pavimentada. E eu, quando então, de volta à Secretaria de Obras, passei a exigir 2 metros de calçada pavimentada, justamente porque às vezes tu encontra um poste no mesmo alinhamento da calçada para dentro, e aí teria que deixar então 1,5 metro livre para o cadeirante poder passar. Mas isso é uma coisa para se discutir lá adiante. Esse horário, vereadora, passamos a ordem, acabando já a leitura. Fazer uma proposição, então, pois não, vereadora, tá? Seja 5 minutos para que se dispense os líderes de bancada e 5 minutos para cada vereador. Está em discussão a proposição do vereador Otávio. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado, 5 minutos para cada vereador. Peço a palavra.
Esperamos que todos cumpram, né? Porque a gente tem dado 5 e tem ultrapassado. Pedir ao meu vice-presidente que acumulasse, marcasse o tempo para nós e me avisasse quando tivesse os 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, até pedi para vir falar em primeiro lugar, agradecer aqui a presença da Associação dos Professores Aposentados, em nome do Belmiro, que é o presidente, a falar de uma pessoa que já foi secretária, né, lá atrás. Muito bom te ver, Ângela, muito bom te ver. A gente, naquela época, teve uma convivência bem maior. Quando o Ego e o Pedro te convidaram, eu fiquei muito feliz tu à frente da secretaria. Então, fiquei muito feliz de te ver hoje, porque a cidade cresceu tanto que a gente passa tanto tempo sem se conversar, sem se... Então, bem-vindo à casa. O professor Belmiro sabe que sempre que eu pude, que eu fui presidente dessa casa, viabilizar ali a sala para ele fazer as suas reuniões, a gente sempre fez. A Câmara é uma parceira da associação e fico muito feliz em ver vocês todos aqui. Mas que bom que vocês também estão aqui para vocês verem o absurdo de projeto que foi lido agora. Esse governo sem noção, é um governo sem noção. Eles não sabem o que é que estão fazendo lá, eles têm que entregar essa prefeitura para alguém, ver se manda nesse município. Eu não acredito que uma pessoa sã da cabeça vá mandar um projeto aonde vai acabar com o nosso pequeno comerciante. O comércio que fica aqui ralando o ano inteiro, vão encher, já encheram no governo passado deles, fizeram 2 casas ali na Pindorama. Fizeram 2 casas ali. Então é um governo de maluco, que não ouve ninguém, não ouve a comunidade, não ouve o pequeno comerciante. Um projeto desse, eles deveriam ter vergonha de mandar só para ser lido. Porque eu acho que aprovado, eu não acredito que os 11 vereadores que estejam nessa casa sejam irresponsáveis. Porque é um projeto de uma irresponsabilidade tão grande, tão absurda, que eu não tinha visto nos meus 25 anos aqui. Olha, gente, é muito sério o que foi lido aqui hoje. É muito sério. Ainda tem mais um agravante ainda, que eu achei que era só bitolar os carros ali, porque já tem gente, no mínimo tem gente esperando já, com o tipo de carro, que o tanque é assim, o tanque é assado, já não pode ser qualquer carro. É dirigido para alguns amigos. Não vejo outra leitura desse projeto. E quero dizer que os pequenos comerciantes de Capão e que a comunidade se levante. Porque tu vai a Gramado, para te abrir um comércio hoje lá em Gramado, uma pessoa de fora tem que patinar lá. Não é no primeiro ano que consegue. Agora nós temos abrindo a porta para todos que pagam imposto nesse município abrir um comércio na frente da porta dele. Então é um governo aloprado, é um governo que não acredito que ouça vocês vereadores de situação. Não acredito, Juliana, não acredito, Ademar. E não acredito, Itamar, porque tu é comerciante. Permito. Na parte do comércio ambulante que eles estão criando, isso aí eu posso falar bem porque eu conheço o assunto. Há outras administrações passadas já foram retirados 80% que havia nas calçadas e foram postos em praças públicas já para não prejudicar o comércio fixo. Isso é uma coisa que os governos têm combatido e ainda vem esses paraquedas para cá que não deixam o dinheiro aqui, acabam levando o dinheiro do município. Então eu peço, Ademar, tu é líder do governo, mas não acredito que tu esteja compactuando com esse projeto. Eu não acredito. Eu não acredito. Nem tu, Juliana, que é uma menina que está entrando aqui, nós acreditamos muito em ti. E tu também, Itamar. Tu é um comerciante de Capão da Canoa. Tu não vai deixar isso acontecer. Ainda para um maior agravamento ainda... Um minuto, vereador. Deixa eu, só para concluir. Estão querendo usar o passeio público. Mas tem que arrancar tudo que é cadeira de cima do passeio público, gente. A pessoa que paga imposto, paga para caminhar em cima da calçada.
não é mesa, não é cadeira, não é comércio que tem que ter ali. Então, esse projeto, peço que a comunidade se mobilize, porque os vereadores estarão atentos. O meu voto vocês já sabem. O meu voto vocês já sabem, que uma vez já tentaram isso aqui uma vez. E já sabem da minha posição. Eu só queria deixar isso bem marcado, porque essa matéria é muito séria e preocupante para o nosso município. Vocês podem ter certeza que isso trará um grande dano ao nosso município, que já é um município pobre, é um município rico de um povo pobre, que precisa do seu comércio no inverno e no verão para sustentar a sua família. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que eu me excedi. Continua a palavra. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Lavina. 5 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. E só complementar o vereador Otávio. E acho que está precisando de maior estudo para esse projeto que está vindo para casa. Porque realmente o presidente falou da questão da acessibilidade, tem lei da acessibilidade, e estão querendo diminuir o passeio, a possibilidade dos portadores de necessidades especiais a se locomoverem. E especialmente a questão do comércio também, que realmente nós temos que fomentar, nós temos que nos afirmar o comércio local de pessoas que estão aqui, dos caponenses que estão aqui instalados. Em função de crise, a gente sabe que não está fácil. Nós temos que promover emprego para a nossa gente, nós temos que promover possibilidades para os nossos caponenses e abrir tudo como está sendo feito, não tem condições. Então é uma surpresa, presidente, esse é a leitura do projeto, mas a gente vai discutir, acho que na semana. Então amanhã, nos gabinetes, a gente tem que trocar ideia mesmo e ver de possibilidades que a gente quer, mas que não pode prejudicar o nosso povo. Eu quero agradecer e parabenizar. Todas as atividades foram feitas ontem em função do Dia das Crianças. Uma belíssima festa, foi a 6ª festa da criança carente no ginásio de esportes, oportunizado pela SIC e a SOSIC. Mas o mais importante foi o voluntariado que lá trabalhou, organizou, e foram muitas crianças que foram muito bem atendidas. Cito a presença e o auxílio também que eu vi, claro que poderia ter outros, mas o neném do CREP estava lá e sempre é parceiro. Eu estava lá com a minha equipe também na pintura das crianças. Também teve a festa no depósito do Lidurino, foi uma novidade lá para o bairro Zona Norte, também muitas crianças. E no Clube de Mães Grão de Areia, no Jardim Beira-Mar. Também passei, né, por um acaso, a festinha do vereador Itamar, com muitas crianças do Parque Antártica. E sei também, não fui, mas que foi feito na Casa de Religião do Cezinha. Também tinha bastante crianças carentes. Então, a gente, quando pode, né, vereador, se dedicar e fazer, pelo menos ter esse dia, na Semana da Criança, uma possibilidade de deixar essas crianças felizes. Eu tenho aqui uma informação que terá o vestibular da URGS 2018, bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, aqui no campus Litoral Norte, em Tramandaí. Serão oferecidas 126 vagas. As inscrições começam de 18 agora até 6 de junho. Até 6 de novembro, desculpe. Dias 17 e 18 de outubro, inscrição para o NEJA na Escola Cícero, que é a possibilidade não presencial de terminar o ensino fundamental. Uma modalidade incluída no ensino fundamental municipal. Eu quero pedir ajuda para o vereador Ademar, que hoje já sabia dessa função, mas que hoje esteve no meu gabinete uma família que foi tentar a vida em Porto Alegre, não deu certo, voltou para Capão da Canoa, está precisando de 3 vagas para o ensino fundamental. E ela está desde julho, agosto, início de agosto, tentando essas vagas. E eu já anotei ali as séries e a idade das crianças. E uma criança e um jovem para
o ensino médio, o primeiro ano. Ele estudava no Capão Novo. Então, quero essa ajuda de todos, talvez o professor Flávio também, que é do Capão Novo. Depois eu passo informação para nós não deixarmos essas crianças terminarem, né? O ano sem estar na escola. Ontem eu falava com uma... Bem rapidinho, porque eu sei que o presidente vai... 1 minuto, vereadora. Já vai terminar. Falava com uma professora que instalou a escola na prisão em Osório. Então, isso só me reforça a ideia de qualquer local, qualquer possibilidade, qualquer segmento, nós precisamos estarmos atentos à educação. A educação transforma, liberta, e a educação inclui na sociedade. Eu quero fazer um agradecimento do fundo do coração. Nós temos professores aposentados e professoras que já se dedicaram muito para Capão da Canoa. Nossa secretária, ex-secretária, e vocês que não medem esforço para Capão da Canoa. Se aposentaram, mas não pararam. Então tem todas as possibilidades sempre de pensar Capão da Canoa, de oportunizar Capão da Canoa. Algumas seguiram outro segmento, né, outra possibilidade, mas é em Capão da Canoa, para Capão da Canoa. Eu lembrava, professor Belmiro, que foi o nosso guru, que quantos passaram, né, no magistério. A nossa primeira turma de magistério em Capão da Canoa, me reporto a Luísa também, que foi a colega, a nossa primeira turma, que era um desafio fazer o magistério em Capão da Canoa, numa escola particular. O Belmiro, a Neuza e tantos outros se dedicaram e nós tivemos esse êxito. E cada vez que precisava, cada vez que tinha necessidade, uma dúvida, nos reportávamos para o Belmiro. Belmiro fazia estágio, supervisionava como ninguém. Nós tínhamos medo do Belmiro, mas ao mesmo tempo a confiança de saber que o que ele dizia estava certo. E aí eu lembro também, vou me estender um pouquinho, porque o primeiro contrato com a dona Marlene Strasburger, e aí me mandaram lá para a Rainha do Mar, eu e a professora Naira, mas nós felizes da vida, porque íamos trabalhar contratados pela Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. E o Belmiro disse, vai e faz a diferença no bairro e na comunidade. E nós, Belmiro, eu nunca te contei, mas nós viajávamos, eu e a Naira, que vínhamos da faculdade à noite, e daqui a gente ia cedo para a Rainha do Mar, num ônibus lotado de pedreiros. E aí nós éramos chamados das florzinhas. Mas assim a gente com o tempo foi se fazendo respeitar e depois eles nos protegiam também, porque era só o transporte que tinha para lá. Então quero dizer que a gente tem muita história, eu só quero agradecer e lembrar que o Dia do Professor tem que ser lembrado não somente com lembrancinhas, mas com respeito, dignidade, buscar o nosso espaço. É o meu reconhecimento. Vocês que estão aqui hoje estão representando todos, né, as que já se foram, Ana Bauer Felício, que tanto fez para o Capão da Canoa. Outra que não está aqui presente, que não consegui contatar, a professora Quininha, que é uma história viva em Capão da Canoa, maravilhosa. Nós começamos a Escola Cícero, nós começamos depois a Escola Manuel, e a gente faz. A gente ainda acredita. Obrigado por vocês existirem. Obrigado, parabéns pelo dia, que deve ser todos os dias. Né, Marilda? Todos os dias deve ser o dia de conscientização, de paradas, de reflexão e de valorização. E a minha solidariedade com o pessoal do Estado, com os profissionais da educação do Estado, que não está sendo assegurado nem o seu próprio salário mensal. Isso é demais. Então, que viva os professores, obrigado pela parcela, obrigado pelo empreendimento, pelo desprendimento para o nosso município. Muito obrigado, orgulho de ser professora. Continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Nenê. Perdi o marcador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Primeiro, quero agradecer a SOCIC e a SICA pela festa que fizeram ontem as crianças carentes do ginásio de esporte, no qual eu fiz parte, na parte da doação dos crepes,
o Joel, a Lucimara, faz agradecimentos a eles, né? O Crepe da Mag ali também, Crepe da Praia, todo mundo colaborou na parte da doação dos crepes, né? Também a professora Lavina estava lá participando, fazendo a pintura nas crianças, né? E a equipe, né? Me permite, desculpa, eu Pois não? esqueci de agradecer a equipe que também me ajudou. O Fabiano estava lá. E a gente tem que fazer juntos, né, vereador? Obrigada. É verdade. Foi uma belíssima festa, teve bastante brincadeira com as crianças, foi distribuído bastante brindes, né? E aí, essa é a parte boa, assim, infelizmente agora nós vamos ter que vir para a parte ruim, que é esse projeto de lei que o Executivo mandou para cá sobre as calçadas, sobre o comércio ambulante. Nós viemos numa dura guerra naquele centro, nós que somos de Capão da Canoa, administrações anteriores pagaram um preço por fazer o que fizeram, que foi limpa as calçadas e foram tudo assentado nas praças, principalmente. Ficou 2 ou 3 pontos, só que foi feito recurso para tirar da calçada, né? Deixar a calçada livre. Foi feito também uma negociação com os bares, para quem não sabe, na Pindorama, para haver um espaço maior de calçada e não retirar aquelas mesas e cadeiras que usam na rua. Porque hoje, se aquilo for retirado, o preço que são os aluguéis, ninguém vai conseguir pagar. E o veranista veio para a praia, se prestar atenção, vereador Flávio, as lojas estão vazias dentro, eles estão tudo sentados na rua, porque eles passam 11 meses presos dentro de casa, dentro dos escritórios em Porto Alegre ou até os shoppings, porque lá a segurança é mais complicado que aqui. Então, quando eles vêm para a praia, eles querem ter a sensação de liberdade, de estar ao ar livre para tomar um chopp, conversar, bater um papo. Só que a gente também tem que ter o respeito do pedestre, do cadeirante, tudo. Então é uma lei que a gente tem que olhar com calma para não prejudicar o nosso comércio local, né? E os que estão estabelecidos, até os próprios ambulantes, mas também não podemos comprometer o passeio público para o pedestre, o cadeirante, principalmente o cadeirante, né? Deficiente físico. Então é uma lei que é bem complicado de estudar. E tem umas liberações também que veio ali que eu não consegui entender, né? Eles já estão falando em direcionado já a lei de liberação ambiental, né? Não vamos dizer as palavras, mas a gente sabe que é direcionada a coisa. Para o que é, qual é a finalidade. Mas era isso aí, meu presidente. Boa noite a todos, muito obrigado. Continua à disposição. Essa parte, presidente. Com a palavra o vereador Atilar. 5.000. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente saúdo com muito carinho a associação, mais uma vez aqui, a Associação dos Professores Aposentados, muitos dos quais foram meus professores, meus grandes mestres, a qual tenho uma carinhosa lembrança, gostosa lembrança da minha infância, que lá nos idos, no final dos anos 80, né, professora Lavina, consegui pela primeira vez na minha vida participar de um pleito eleitoral, ainda com as eleições mirins, e ter sagrado o vereador mirim mais votado desse município. É uma gostosa lembrança que eu carrego comigo e que vai para todo sempre, para o resto da minha vida. Então, saúdo a todos vocês que foram meus grandes e verdadeiros mestres. Ainda, mesmo me considerando jovem, sou de um tempo em que o comportamento nós recebíamos de casa, dos pais, e não era aquela irresponsabilidade de jogar simplesmente a criança dentro de uma escola e fazer com que o professor tenha a função de educar e ainda assim ser pai e mãe, que hoje, infelizmente, beira o absurdo. Mas é tempo de nós celebrarmos o professor, a professora. Vocês merecem todo o reconhecimento do mundo, todo o carinho. Tive a felicidade de ter a minha irmã gêmea como professora, que seguir esse caminho, sofrido, é verdade, mas que deixa boas e gostosas lembranças para todos sempre. Isso é o mais importante. Por isso, cumprimento na pessoa da professora Lavina, que também foi minha professora, é minha companheira de partido, vereadora Lavina, e do professor Flávio Lara, que também é professor. Saúdo a todos vocês pelo dia do professor. Quero, mais uma vez, parabenizar a SOSIC,
Associação dos Construtores de Capão da Canoa, e a ASICA, Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa, a quem eu honrosamente já fui presidente, pelo brilhante evento de ontem, e a todos os parceiros, voluntários, aos empresários que se dispuseram a fazer doações para que o evento tenha sido realizado da melhor forma possível. Infelizmente não participei por motivos particulares, mas sei da grandeza e da importância de um evento como esse aqui para o nosso município. Eu quero oportunamente fazer uma pequena observação, senhor presidente, desses projetos de lei que vieram até a casa e que estarão tramitando nos próximos dias. Uma de preocupação, vereador Ademar. Penso eu que fica um tanto quanto contraditório vir um projeto de lei querendo fazer ocupação de espaço público, quando no mandato anterior nós tínhamos aqui um vereador que, felizmente, não conseguiu a reeleição, mas que hoje é secretário da atual administração e que ele sim foi, inclusive, contra, ingressando no Ministério Público, contra a execução de plantões de vendas, que é a minha área do mercado imobiliário. É uma total incoerência, para não dizer irresponsabilidade administrativa. Isso se chama irresponsabilidade administrativa. Nós sabemos muito bem que a vocação econômica desse município não se pauta pelo setor coureiro calçadista, não se pauta pelo polo metal mecânico, que nós não temos uma grande indústria aqui em Capão da Canoa. Mas nós sabemos tranquilamente o que move a economia local, que é a indústria da construção civil, que é o mercado imobiliário. E aí um cidadão aqui, ocupando um cargo nesse valoroso legislativo, ingressa no Ministério Público contra a demanda do mercado imobiliário, querendo gerar desemprego, falta de renda, né? E aí, hoje, me parte desse mesmo governo a qual ele faz parte, um projeto querendo ocupar o espaço público. Se torna completamente contraditório, por que não dizer irresponsabilidade administrativa. Então, essa observação que eu faço, presidente, em relação a isso. Mas isso estará tramitando na casa nos próximos dias e nós poderemos discutir com maior amplitude dos fatos. Eu quero aqui, como estamos no mês de outubro, e é o mês de conscientização das mulheres, o Outubro Rosa, para que todas as mulheres, eu que tenho mãe, tenho 2 irmãs, tenho 2 filhas meninas, com a graça de Deus fui abençoado com 2 filhas meninas, sabemos da importância do contexto do sexo feminino na sociedade como um todo, estamos levantando essa bandeira, professora Lavina, e a querida e incansável vereadora Juliana Martin, que também são as nossas 2 meninas aqui do Poder Legislativo e que tanto abrilhantam esse parlamento. É importante que se diga, destacar aqui uma matéria que saiu na 0 Hora de ontem, onde diz que a Islândia se tornou o primeiro país a exigir que empresas paguem salário igual a homens e mulheres em cargos equivalentes. A diferença de gênero entre islandeses, que era de 6%, hoje chegou a 0%. Mas no Brasil é 10 vezes maior. É uma diferença vereador, que nós podemos ainda perceber, e é oportuno que se fale, por mais criticada que tenha sido a política, que esteja sendo a política no Brasil, mas aqui existe essa equação para todos. Os mesmos vencimentos que um vereador tem, uma vereadora tem. Então isso mostra a amplitude da democracia, como funciona a política no Brasil, e que não é uma terra arrasada para todos. Homens e mulheres têm os mesmos direitos. Da mesma forma, professores também têm o mesmo direito, seja sendo homem ou mulher. Esse é o respeito que se espera também na iniciativa privada, porque no setor público isso já é frequente. Outra pauta, e da qual eu defendo como cidadão, acima de tudo, mesmo estando no contexto político e com filiação partidária, é uma matéria que saiu de uma decisão de um juiz de Goiás que concedeu a um eleitor o direito de concorrer em eleições sem estar afiliado a nenhum partido político. Isso é importante. Isso aconteceu aqui no Brasil e a decisão registra. O Brasil é signatário da Convenção sobre Direitos de Pessoas no Pacto de São José da Costa Rica, onde estabelece que qualquer cidadão tem o direito de se candidatar, de votar e de ser votado e de atuar na vida política e pública. Isso é importante. Espero mesmo que esse tempo chegue no Brasil como um todo, porque recentemente na França, Emmanuel Macron elegeu-se presidente daquele país sem ter filiação partidária. E isso já pode ser observado em países como Estados Unidos, Alemanha, Islândia, Bulgária e em outros países. Mostra até mesmo o desenvolvimento que eles têm culturalmente falando, e não só financeiramente falando.
Alguns entendem que ser necessário alterar a Constituição nos seus artigos 14 e 77 para permitir essas candidaturas. Como política é uma coisa séria, faço aqui, finalizando as minhas palavras, uma importante e oportuna observação. Nas eleições de 2016, participaram 144 milhões de eleitores, sendo que destes, só 16 milhões possuíam filiação partidária. É menos de 10, aproximadamente 10%, perdão, estavam filiados. É um percentual muito pequeno da sociedade para determinar aos demais em quem poderão votar, sem que parcela ponderável possa ter qualquer expectativa de participação. É importante salientar também que esse número de filiados é, em sua maioria, meramente burocrático, sem nenhuma participação partidária, apenas obedecendo os ditames dos chamados caciques ou donos de partido. Isso sim tem que acabar no Brasil. Nós, que somos aqui de um município pequeno, e até mesmo falo como um pretenso, posteriormente, a ocupar um cargo eletivo de maior proporção, sabemos muito bem que esse espaço nós não temos. Não é nos oportunizado isso. E essa é a minha preocupação. Como cidadão, como pai, como filho, quero lutar pelo direito de todos. E então, presidente, gostaria aqui então de finalizar as minhas palavras. Opa, o convite também. Tá bem. Sobrou para mim, presidente. O convite aqui. Faço 3 convites aqui. Convido a todos, nós aqui, vereadores, e a comunidade que nos prestigia com a sua audiência, para que amanhã nós temos aí, a partir das 9 horas da manhã, a abertura das Olimpíadas Municipais. Mais uma edição, a partir das 9 horas, ali no Ginásio de Esportes Otto Birling. Também, à noite, às 19h30, nós teremos na Casa de Cultura mais uma edição do Seminário de Empreendedorismo, que discute a pauta do empreendedorismo e a forma de profissionalizar os cidadãos e conscientizá-los de melhor trabalhar para o seu cliente. Como vereador, tive a felicidade de criar a Semana do Empreendedorismo e que, honrosamente, teve a sensibilidade de todos os meus pares. Então, amanhã nós teremos aqui 2 grandes palestras, uma do seu Júlio César, que é diretor da Guarida Empreendimentos, e outra do seu Valdo, proprietário da Estemac Materiais Agrícolas. Faço então aqui um convite a pedido da minha colega vereadora Lavina. Prezados senhores, por intermédio da presente, a Fundação Promúsica de Capão da Canoa comunica a Vossa Senhoria que, dentre as atividades culturais de 2017, destaque-se a seguinte: dia 21 de outubro de 2017, a realização do 21º Festival Internacional de Coros, com a participação de corais locais, nacionais e internacionais, tendo como palco o Salão Nobre da Casa de Cultura Érico Veríssimo a partir das 8 horas, 20 horas, né, da noite, pontualmente. O festival constitui-se em um congraçamento entre os coros anfitriões e convidados viverem um momento cultural, uma festa de confraternização que assume papel de extrema importância no desenvolvimento cultural do litoral norte gaúcho, levando de forma envolvente a música dos coros locais à comunidade com o intuito de expandir o conhecimento do canto coral, além de permitir aos integrantes a socialização do conhecimento e a troca de experiências nos mais diversos ritmos. Constitui, assim, elemento fundamental na valorização de nossa cultura. Por ocasião da realização deste evento e pela sua importância cultural para a sociedade, as entidades promotoras têm profundo interesse em contar com a presença de todos os seus pares. O incentivo externado pelo Legislativo Municipal de Capão da Canoa, que estarão presentes nesta noite, significará uma palavra de entusiasmo aos cantores. Estamos verificando um crescimento cultural em nosso município. Hoje, crianças de Curumim, Capão Novo e Praia do Barco se deslocam até a Casa de Cultura para os ensaios. Convidamos a todos para o evento noticiado, estendendo o convite a todos os seus familiares. Restrito ao exposto, manifestamos a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração na pessoa do senhor José Cláudio Alves da Silva, presidente da Fundação Promúsica aqui de Capão da Canoa. Muito obrigado. Continua à disposição. Com a palavra, vereador Demar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, eu venho à tribuna para passar algumas informações que foram cobradas 15 dias atrás, que foi sobre a brinquedoteca, que é onde a gente teve na prefeitura, e lá eles estão tá na mão do engenheiro, ele está organizando para começar a reforma e fazer funcionar. Sobre a do vereador Flávio Lara,
a gente teve na Secretaria da Educação e ali eles fizeram a licitação e a empresa ganhadora e a que perdeu recorreu e a que tinha ganhado recorreu em cima da que perdeu. Então estão abrindo outra licitação para sair a compra dos computadores. E teve mais 3 colégios que elas me citaram o nome que já tinham sido comprados e já vão ser entregues, só que eu deixei no gabinete. A pista de motocross também foi cobrado. Começaram, já estão botando o bairro, o material lá que eles pediram, está sendo feito. Então a gente, naquela mesma semana a gente saiu e foi cobrado do secretário, cobrado do prefeito, cobrar em quem, aonde a gente deveria ter cobrado, e a gente foi, e graças a Deus estão fazendo. Que nem a quadra de esporte no fundo do Parque Antártica, aonde a gente tinha uma briga desde o mês de março, brigando, e essa semana a gente foi em cima, foi conversar com o prefeito, com o secretário, eles botaram o pessoal, então já começaram a montar a areia e provavelmente já vai ter o término daquela obra para a comunidade poder usufruir. E agradecer ao presidente, porque para nós o projeto que chega na casa nessa semana só vai ser lido na outra segunda, sem ser essa segunda, na outra. E agradecer que o projeto, esses que chegaram quarta-feira ou terça-feira na casa, e o presidente botou na pauta de hoje, para que a gente pudesse ter o conhecimento. E quero dizer para vocês, vereadores, os 8 vereadores que aqui estão, que eu não vejo oposição e nem situação, todos nós estamos aqui pelo município, e pode dizer para vocês que nós também não concordamos com as coisas erradas. O mesmo pensamento de vocês é o pensamento meu, o pensamento do vereador Itamar, o pensamento da vereadora Juliana. Que bom que ele veio para a pauta, para que a gente possa discutir. Vamos trazer as pessoas responsáveis pelos projetos, fazer uma reunião lá em cima e eles vão explicar para nós o projeto. Ele só vai ser aprovado quando ele sair redondinho. É o que a gente sempre fez. A gente trouxe o prefeito, trouxe o secretário para cá para as reuniões até ajeitar os projetos. Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer isso aí. E no momento que solicitar a reunião, a gente vai lá e traz as pessoas da secretaria, prefeito, se for possível, a gente traz para nós sanar todas essas coisas que tem. Eu tenho comércio também, eu jamais vou admitir. Não é porque eu tenho comércio. Uma vez eu comprei uma briga aqui na primeira gestão do seu Valdomiro, porque os pessoal das roupas que vendi, eu comprei uma briga por eles. Mas porque eles vieram de uma gestão que estava fazendo, e o seu Valdomiro quis tirar no mesmo ano. E daí eu comprei a briga pelo seguinte, porque eles se prepararam aquele ano para vir para a praia para trabalhar, comprar material, alugaram casa. Daí depois daquele ano foi notificado eles, e o próximo ano eles já não vieram. Mas eles não tinham sido notificados, que eles não poderiam vir fazer. Pois não. Qual é o comércio do ambulante que o senhor se refere que não veio mais? Não, tem, mas não é que nem era antes. Foi feito, né, então tá. Mas diminuiu 50%. Do que tinha, diminuiu 50%. Porque foi cobrado, foi feito umas exigências para eles, então ali eles se adequaram dentro do município. Então isso aí que eu concordo. Né? Foi feito aquilo ali, eu comprei. Aquela briga com eles. Mas hoje... Permite uma parte? Pois não. Mas esse projeto que está na casa, aquele diminuiu 100, né? Sim. E esse vai criar 2.000. Não, mas é o que a gente está vendo. Que bom que ele veio, que foi lido hoje, para que a gente possa se reunir e fazer, debater, ter esse debate na casa, do debate com o executivo, para ajeitar o projeto. Queria parabenizar, que foi ontem, o Dia dos Professores, e dizer que é uma profissão, eu acho, de tantas outras que são bonitas e boa, é uma profissão muito bonita e muito boa, é a profissão de professores. Que ali eles estão, a gente deixa o filho nosso, ou um neto nosso. Hoje eu não tenho mais filho estudando. Tem, porque ela tem que estar toda a vida
se renovando, né? Mas a gente deixa lá os filhos da gente com as pessoas, com o professor, com a professora, no colégio, e vai para casa. E aonde nós deveríamos, os pais, fazer a parte nossa, que era nós educar os nossos filhos, nós atiramos para os professores. Os professores vão ter que educar o nosso filho e vão ter que levar o conhecimento que eles foram buscar o conhecimento para passar para os nossos filhos os conhecimentos que eles adquiriram, para que os nossos filhos lá na frente possam ter aquele conhecimento. Os professores estão de parabéns por essa luta, por esse trabalho que vocês fazem aos nossos filhos. Eu, graças a Deus, eu tenho 2 professores que deram aula para os meus filhos. E sempre quando solicitado, eu estava lá. Estava lá para saber qual era o motivo. E graças a Deus, fui solicitado uma vez só no Mosquete. Aliás, no Riachuelo. Mas fui lá e disse para o professor, para o diretor, ele queria falar comigo, eu disse, não. Vai lá e chama o meu filho aqui, me bota do lado, que ele vai ter que dizer para mim o que ele fez. Não é o senhor que vai dizer. Ele sentou do meu lado e disse, meu filho, o que tu fez no colégio? Aí eu tirei uma pedra e quebrei o vidro. Eu disse, o senhor mandou, o senhor cobrou dele, cobrei o vidrinho. Eu disse, pois é. E a próxima vez que ele fizer, o senhor não cobra o vidro. Manda ele limpar um consumidor. E se ele não quiser limpar, me chama que eu vou sentar do lado e nós vamos fazer na hora do recreio. Que é onde os colegas deles vão estar tudo brincando e ele vai estar ali. O vereador Flávio Lara sabe e o vereador, o professor Belmiro, né? Também conhece as minhas filhas. Eu fiz isso para ele. Mas se cada pai fizesse essa nossa parte de chegar lá e apoiar o professor, não chegar lá e dizer que o professor está errado, não. Porque todas as reuniões que eu chegava no colégio, eu dizia, professor dizia para todos os pais, mas fulano de tal, porque o aluno fez isso, o ciclano fez aquilo, eu disse, não. Primeiramente, para mim poder chegar e cobrar do meu filho, a senhora tem que dizer qual é o aluno que está fazendo errado. Que é para mim poder chegar do meu filho, se a senhora dizer que é o meu filho, eu vou cobrar do meu filho. Eu não tenho como cobrar do meu filho, porque vai ficar a minha palavra como a minha palavra, a palavra do meu filho contra do senhor professor. Então a senhora diz o nome da pessoa que faz dentro do colégio. Porque não é por ser meus filhos, mas que eles eram bem cobrados nosso, do colégio, o respeito. Isso aí a gente cobrava bastante. Se saíram coisa boa, só Deus que vai dizer daqui para frente. Mas as professoras estão de parabéns. Eu estava aqui lembrando aqui a recente, o mês de setembro foi o mês da Bíblia e o mês do suicídio, né? Esse mês de agosto, aliás, o mês de outubro, é o mês o mês rosa, da mama, do câncer, da mulher e o mês do professor, né? Pegou lá atrás da leitura, né? E a morte, e hoje pegou a educação e pegou a saúde, que é o dia do fisioterapeuta. Foi dia 13, né? Engraçado, 2 meses consecutivos, e agora nós vamos ter o outubro azul, novembro azul, que é o que a gente tem que deixar de ser machão, né, e procurar em fazer. Porque nós homens temos o costume de ser machão. Mas se bater o pé, às vezes a gente sai correndo, né? Então a gente tem que procurar fazer, nós homens, e nem as mulheres quando fazem, né? Por que elas podem fazer, se sujeitar, e por que nós homens não podemos fazer? Tá? Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado e quero agradecer por o senhor ter botado os projetos na pauta de hoje para que a gente possa discutir durante a semana, e se precisar de uma reunião com o executivo, a gente vai trazer o pessoal do executivo aqui sim, para que seja discutido esses projetos, porque da forma que está, não tem como a gente trabalhar. Tá? Muito obrigado. É isso aí. O Neymar hoje estava inspirado. Com a palavra, o vereador Flávio Lara.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu ainda fico com o Dia da Criança e o Dia do Professor. Que o Dia da Criança foi muito festejado em nossa comunidade, na Arco-Íris também, no bairro Arco-Íris também, teve uma festa muito bonita, em todos os bairros. Foi o envolvimento da sociedade, dos órgãos governamentais, da sociedade civil organizada, foi muito bonito. E eu quero parabenizar aqui a todos que participaram de uma maneira ou de outra nas atividades da criança. No dia 15, o Dia do Professor. Profissão que escolhi e que acho ela por demais. Eu acho que o Dia da Criança e o Dia do Professor estarem bem próximos, talvez pela proximidade da paixão que temos pela criançada. Essa paixão que movimenta o professor, que quer transformar, e que a gente ama de verdade. Que quando ele chega no 9º ano, lá no ensino fundamental, e vai para outra escola, a gente se emociona, nós choramos, abraçamos. Quando ele sai no médio, dá aquele aperto no coração, porque nós somos professores que amamos muito os nossos alunos. Transformamos pelo carinho, pelo afeto e pelo conhecimento. Brigamos porque amamos. O professor é um profissional movido pelo conhecimento e pelo afeto. A ponto de uns anos atrás, eu escrevi sobre o Dia do Professor e disse que nós, professores, queremos transformar o mundo, ainda que seja o mundo de uma única criança. Porque professores são assim. Não se cansam, corrigem prova, tem uma carga horária muito maior do que a de sala de aula. E nós estamos lá, no dia, e no outro, e no outro, tentando mudar as vidas e o rumo de muitas vidas, porque nós realmente amamos essas criançadas. E se perguntares às crianças que depois viram adultos, o que significa um professor, se lembra de um professor? Se eu disser aos pares da Câmara, imaginem agora um professor, imediatamente vem uma imagem e um sentimento de saudade. Saudade daquele abraço, daquele conselho, porque muitas vezes o conselho de um pai tem um peso, mas dito por um professor repercute de uma maneira que nos emociona. Vou mudar o assunto. Porque eu acho que nós vamos ficando velhos e nos emocionamos com as nossas histórias. Eu olho para vocês e acho que já está na hora de eu sentar junto com vocês. Meu tempo, faltam 3 anos apenas, e eu fico olhando para aquelas crianças e fico pensando, como vai ser minha vida depois de todos esses anos fazendo o que amo? Como tem sido a vida de vocês, aposentados do magistério, que não conseguem deixar de ser professores? É romper uma barreira
porque amamos o que fizemos. Feliz Dia dos Professores a todos esses homens e mulheres que resolveram, contra tudo e contra todos, formar uma geração melhor. Parabéns a todos. Vou recuperar um pouquinho. E vou, antes que o presidente diga que falta um minuto, quero dizer, como vereador, que eu solicitei ao prefeito municipal que deixasse um espaço na Feira do Livro para os autores de nossa cidade. Porque na Feira do Livro, misturados todos, não valorizamos os valores locais. E na ocasião, ele me disse que a ideia era muito boa, e eu fui falar com o pessoal da comissão, e eles disseram que a ideia é muito boa. Eu não recebi retorno se isso efetivamente vai acontecer. Mas eu gostaria, que seria bonito por demais, termos os nossos escritores. Me permite, termos o vereador? pessoal... Pois não? Nós somos parceiros nessa feira de livro, vereador. Eu acho que o senhor não precisa pedir até o prefeito, se não der resposta, que, segundo nós acordamos com ele, nós estaríamos representando na Feira do Livro com a biblioteca da nossa Câmara Municipal. Eu E sei aí disso, esse espaço eu o sei senhor disso. poderia reivindicar, isso pode ser colocado junto, não tem problema. Se ele não tem resposta, a gente Mas eu acho que pode abrir eu acho essa que questão. Eu sei que o não- senhor é um batalhador pelo nosso escritor local, que é muito importante ter essa... Se o senhor achar necessário, nós podemos... Eu não quis foi criar um confronto de dois poderes. Foi levar a ideia sossegadamente, porque a ideia é boa, não é minha. Conversando com o Joel, que tem um filho que é escritor, e o Joel me colocou como seria bom, e eu achei fantástico. Quando a ideia é minha, eu digo que é minha, né? Mas quando não é minha, e eu acho a ideia boa, eu posso me apropriar dela e que isso vire para a cidade, porque nós temos gente que faz cinema, teatro, música, dança, escreve. Nós temos gente de todas as artes. E nós podemos fazer um espaço para as pessoas que estão vindo de fora conhecer os nossos valores locais. Então, a ideia é essa, é simples, mas ela é de grande repercussão. Eu tenho sido muito parceiro com o prefeito Amaury. Eu converso com ele, tento resolver problemas aqui e acolá, porque somos amigos, a cidade é pequena, temos nossos pontos de vista diferentes. Mas eu quero encaminhar um assunto que me preocupou demais hoje. Primeiro que eu recebi 2 ligações na tarde de hoje, por pessoas com crachá da prefeitura, cobrando aqui na Avenida Rudá, estacionamento com autorização da prefeitura, se intitulando cuidador de carro em via pública. Eu gostaria que verificassem isso, porque estão com o brasão da prefeitura. Então, se queremos fazer os azulzinhos, que façamos, com cancela de cobrança, área azul, com toda uma estrutura, mas que recibo? E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está... Esse brasão realmente foi dado pela prefeitura? Essa pessoa. Então, que verifiquemos e colocamos a fiscalização para atuar. Eu não quero crer que isso possa vir do executivo ou de um secretário, porque isso seria nós fazermos o que Porto Alegre tem tentado evitar há anos, que é termos flanelinhas. E aí institucionalizamos o flanelinha. Por fim, esta briga que entrou hoje, foi lida hoje, que me parece, entre muitas coisas que me parece, que institucionalizamos também a briga entre o prefeito, a prefeitura, não o prefeito, não vou colocar aqui que é o prefeito, a prefeitura, e os donos de loja que locam as suas lojas. Porque eu não vou mais locar uma loja na RS se eu posso colocar um caminhão, um trailer na RS. Eu não vou locar lá no centro se eu posso colocar um trailer. E o que mais me chamou a atenção
na leitura é vendedor ambulante, preste atenção. A palavra é ambulante. Ambulante é aquele que anda. Para não chamá-lo de andante, chama-se de ambulante. Para ficar mais bonito, mais pomposo. Mas podia ficar andando. E aí o andante, o ambulante, não pode entrar nos ônibus ou nas vias. Ele tem que. E aí, frase seguinte, tem de estacionar. Mas está muito complexo e muito contraditório. Nós somos uma cidade que nós não podemos, do meu ponto de vista, nós não podemos, e temos que ter muito cuidado para nós não baixarmos a faixa de comércio e potencialidade dos nossos imóveis. Temos que ter esse cuidado. Porque nós tínhamos há bem pouco tempo aquele centro, que se vocês lembram da foto, era um horror. O retrato do centro da cidade é outro a duras penas. A duras penas. E conseguimos atrair de novo gente querendo comprar imóveis. Conseguimos de novo gente querendo vir para Capão da Canoa. Cuidado, se queremos gerar empregos, que geremos empregos, não subemprego. Que essa cadeia produtiva não seja afetada por ganhos eleitorais. Temos que ter muito cuidado. Então, esse projeto foi lido hoje, fiquei muito preocupado, tanto com o cuidador de carros em via pública, que aí estamos institucionalizando. E eu quero dizer, presidente, de que as eleições para diretor da escola está marcado para o dia 24 deste mês. Quero convocar toda a comunidade, porque vem desde 98 as eleições para diretor de escola e irão continuar, e que a comunidade, aquelas que têm uma única escola, uma única chapa na escola, perdão, que estão concorrendo, que participem efetivamente, porque esse é um exercício pleno da democracia. E deixar bem claro para a nossa comunidade que a eleição de diretores de indicação, porque depois é o prefeito que nomeia. Muito obrigado, presidente. Continua à disposição. Essa palavra. Com a palavra, vereador Tito. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Falar do projeto, vereador. Como tu disse, vamos debruçar em cima do projeto para estudar primeiro, porque não tem como... Tudo que a gente escutou aqui é pura baboseira. Eu vou falar hoje, mas vendo essa figura no nosso auditório hoje, ex-professores, alguns professores que foram meus colegas na Escola Cícero, professor Belmiro, lembrei, semana passada, quando o senhor ia entrando ali, que eu chamei a sua atenção, o senhor voltou e disse como é gratificante ver um ex-aluno me chamar para conversar. E ali nós prosemos ali uns 10 minutos parado ali e volta um filme na nossa cabeça. E hoje, se eu estou aqui, sou grato aos ex-professores, ao senhor. É uma data muito especial quando se diz Dia dos Professores, mas Dia dos Professores eu acho que é todos os dias. É todos os dias que vocês estão dentro de uma sala de aula, ali aturando, como diz o vereador Ademar, muitas vezes a má educação vem de dentro de casa. E eu bati de frente com a mãe uma vez dentro da escola, quando ela disse que meu filho vem para a escola para vocês educar. É mentira. Vem para a escola para aprender, o professor ensina, mas quem educa é os pais. E eu deixei bem dito ao professor Belmiro, que eu, da minha parte, eu acho bonito em outros países quando até o presidente se curva para um professor.
E no nosso país o professor é desvalorizado. Ouvindo a fala do vereador Lara, da vereadora Lavina, dois professores que residem dentro da nossa casa como vereadores hoje, mas professores, e muitos bons professores. Então eu vim a essa tribuna para parabenizar a todos os professores por essa data especial, que sem os professores nós não seríamos nada. O Velemar falou dos filhos dele, eu conheço todos eles, são filhos educados mesmo, são educados. E se hoje o meu filho é educado, eu agradeço muito a minha esposa, por ela ser durona. Alguns anos atrás ela disse que queria começar a faculdade e perguntou se eu apoiaria ela. O que tu vai fazer? Pedagogia. Estava conversando com a professora Yolanda há pouco tempo. Faz um mês que ela se formou. E eu fui muito orgulhoso dela. E essa sim é uma profissão que não tem como ser esquecida amanhã ou depois. Então fica aqui um forte abraço a todos os professores e ex-professores aposentados que aqui estão, né, Chiquinho? Tive a oportunidade ainda de jogar futebol com o Chico, meu professor, e ainda fizemos parte de time de futebol. Era isso, pessoal. Boa noite a todos. Continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Itamar. Boa noite, presidente. Boa noite, seus mestres aí. Não poderia deixar de dar os parabéns e dizer que nós temos o privilégio, né, de termos pessoas desse nível que trabalham esse país afora para melhorar esse nosso Brasil aí. Quero dizer que vocês também são privilegiados por trabalhar com crianças, né? Aqui a gente tem o professor Flávio Lar, que a gente pode perceber claramente que se emocionou ali, fiquei muito bacana. Professora Lavina aí, que ontem também fez uma visitinha rápida lá, né, voltando para a festa, mas quero deixar meus parabéns aí, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, né. Quanto aos projetos, né, presidente, a gente tem que, acho que a gente é uma casa que decide em bom senso. Hoje, por sermos os 11 escolhidos por essa Capão da Canoa, temos que ter o discernimento e o bom senso de ver o que é bom e o que não é para essa cidade, né. Então, vai ser discutido e vai ser resolvido. O que é bom, a gente continua, e o que não é, a gente tira de letra, com certeza, né. Quanto às festas, ontem, eu acho que já foi colocado aqui, a cidade está de parabéns, né. É um dia, que nem eu falo, quando se fala em criança, são projetos sociais, né, e onde a gente pôde perceber que várias ações sociais foram feitas dentro do município, né. O professor Lavini chegou atrasado, professor, tinha deixado um pouquinho mais cedo. Dava tempo de fazer as pinturas lá, né, mas fica para o próximo ano. Já foi entre esse. Próximo ano eu vou te contar mais cedo. Então a festinha que a gente faz lá dentro do bairro Parque Antártica, a gente já faz esse trabalho há 16 anos. É uma única festa que a gente faz, que é do Mercado Parque Antártica, tá? E a gente faz com muita alegria. Convidei alguns colegas, não puderam ir aí, mandei os convites, né? O Atilar, se fez, não pôde estar presente aí. Mas, não foi nenhum. Mas fica o convite para o próximo ano aí. E é uma grande alegria a gente poder fazer algo a mais para essas crianças aí, que tem necessidade bastante aí. Muito obrigado. Disposição.
Havendo quem queira fazer uso, pedir a meu vice-presidente que assumisse a mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dar também aqui os meus parabéns pelo Dia dos Professores. Não tive até hoje a oportunidade de conversar com todos, aonde a professora Yolanda eu conheço já há muito tempo. O Chico, já tive a oportunidade de mostrar o talento, né, Chico, na beira da praia, jogando uma bolinha. E o professor Belmiro, o qual tive a oportunidade de conhecê-lo depois de muito ter visto falar desse homem, né? Minha esposa foi aluna, como foi da professora Yolanda, e os outros ainda que eu não tive assim a oportunidade de nos aproximarmos mais, né? Mas pode ter certeza que é uma profissão muito honrada, que sem professor seria como andar no escuro. Eu imagino a pessoa. E digo isso porque tive um pai que não teve a oportunidade de ter o estudo e que quando ia até para uma rodoviária tinha que perguntar para a pessoa para que lado ia o ônibus. Se era para o local que ele estava se deslocando mesmo. Isso é muito difícil para uma pessoa que não tem conhecimento. Então, eu imagino uma pessoa com às vezes com 60 anos e aí quando descobre a alfabetização, e que parece que acho que consegue haver um mundo totalmente diferente, né? Eu acho que seria como botar uma visão, trocar os olhos, sei lá, né? Porque é isso, eu acho o passo mais importante para as pessoas. Então, quero aqui parabenizar a todos os professores, né? E sobre Demar, semana passada não, mas a retrasada, mas nós tínhamos ainda conversado sobre o Parque Náutico, aqui qual a gente aprovou a lei. Eu quero salientar que além de nós ter desistido dos 7 hectares daquele lado lá, a condição que o município, se procurarem lá na Secretaria de Planejamento, na nossa, com os nossos procuradores, na Procuradoria do Município, foi assinado um termo com a empresa que iria fazer o condomínio, que ela estaria ficando responsável por construir o cercamento do Parque Náutico. Então, mais uma coisa que eu quero deixar para o senhor aqui, que faz parte da gestão, da administração, que além de nós ter desapropriado, também existe um termo assinado lá com os proprietários da área, que para nós desistirmos dos outros 7 hectares, eles se comprometeriam em fazer o cercamento da parte do Parque Náutico, que é muito bom. Então, até isso, nós deixamos encaminhado. Eu aqui em educação, e eu não vou nem tocar, eu quero chegar num ponto que às vezes a gente cobra muito dos outros. E às vezes falta a nossa parte, né? Eu vi aí, essas semanas, discutindo sobre a mídia aí, sobre algumas apresentações de arte, o que é arte, o que não é arte, né? E aí vemos que tivemos aqui em Porto Alegre uma exposição onde uma mãe, lá no Rio, onde uma mãe incentivava a criança a tocar num homem nu. E aí alguns pais, eu acho liberais demais, do meu gosto, infelizmente pessoas bem conceituadas no país, bem conhecidas, infelizmente, isso para mim não é arte. Às vezes as pessoas confundem liberdade com libertinagem. E isso é o que está faltando. Então, o que é a arte? Precisa expor dessa maneira, sexo explícito, para dizer que isso é arte? Ora, isso é falta do que fazer arte. Porque a pessoa que não tem conhecimento nenhum, talvez diga que isso seja arte. Mas para mim, não é. E aí um pai ensinando o seu filho a trabalhar é crime. Filho de menor de idade. Aí é crime. É crime. Eu vi aí há pouco no do Estado
que talvez fosse colocar os presos em container. Os containers, custa barato, é prático. Existe um campo em Montana, nos Estados Unidos, que eles mantêm os presos numa barraca com cerca de arame num deserto de 40 graus. E aí eu vejo, e aí, Lara, eu quero dizer que quem é culpado? É só o gestor? A imprensa vai lá e faz a entrevista, coitado, tão amontoado nas delegacias. Não devia estar aqui desse jeito. Claro que não devia, só não cometeu. Ele não devia estar lá realmente. Se ele está lá, é porque ele cometeu um delito. E grave. E ele não pode ser preso num container. Mas as UPP no Rio de Janeiro, sabe onde é que estão os policiais da UPP trabalhando? Dentro do container. As empresas, quando vão abrir alguma franquia, alguma coisa, estão usando o container. O preso não pode morar num container. O preso não. E a imprensa não sabe de que lado está. Se está do lado do marginal, aí prega os direitos humanos. Mas direitos humanos, quando ele cometeu um crime, ele infringiu os direitos humanos, que é o direito do outro. E a família que ele deixou, órfão de pai ou de mãe, esse pode estar lá, sepultado. Agora, ele não pode morar num container para cumprir a pena. Por favor, gente. A política, a imprensa, e vou chegar lá onde eu quero, tenho ouvido há muitos anos comentários na televisão, tem apresentadores que não conseguem fazer 1 hora de programa sem falar da política, mal do país, e realmente tem as políticas maus. Mas se nós tirarmos aqui pelo Rio Grande do Sul, todos os maiores apresentadores, rede de televisão, não só de uma, de todas as redes de grande televisão que tem no estado, já foram políticos ou são políticos. Resolveram a situação? Por que a crítica era uma? Para entrar lá, e quando chegaram lá, não resolveram. Tivemos estaduais, federais, senadores, porque usaram a mídia para chegar lá. Eles tinham mais visibilidade. E aí vem a desigualdade. Porque as pessoas que não fazem parte dessa mídia é uma luta desleal. É conhecido no estado para ser deputado, para ser senador, se tu não tem essa mídia. Já tivemos aqui Zambiase, Lazier Martins, Lauro Quadros, Paulo Santana, Luiz Braz, né? Vários outros, Maria do Carmo, todos deputados. Então nós temos um segmento lá fora no país, a mesma coisa, no Congresso Nacional. Donos de redes de televisão são senadores, são deputados. Tá, mas se eles sabem da opinião que não quer isso que temos vivendo nesse momento no país, o que vão... Aí o Atilar tocou aqui na liberdade de ser candidato sem partido. Eu não concordo. Porque o que nós perdemos foi justamente a identidade dos partidos. Porque quando tu tem um partido, e vocês que são professores, né, que tu não exerceu o direito da democracia de escolher a sua diretora da escola, é bacana. Mas já tem que ter uma proposta. O meu partido tinha uma proposta. Eu sou brisolista porque ele tinha uma proposta. Construiu 5.360 brisoletas no Rio Grande do Sul quando foi governo do estado. Esse tinha propósito. Por isso eu sou brisolista. Porque os meus irmãos mais velhos, meu pai, o conheceram aqui em Capão. O Chico deve ter pegado essa época, Chico. O parecido meu sogro fez a casa dele. Então quem o conheceu viu que realmente ele lutava pela educação. Por isso eu sou brisolista, eu não sou PDT, eu sou brisolista, é diferente. Porque os PDT fazem as suas bobagens. Perderam o idealismo, muitos. Não é só os outros partidos não, o meu também.
E o nosso ideal é ter um projeto de governo, um projeto de partido. De prestar serviço ao próximo ser humano, ao próximo, ele não pode ser humano. Ele é só um ser. Obrigado, senhor presidente. Vamos então para a ordem do dia. Só tenho esse, vamos fazer então a sua proposição, o vereador, que seja lido só... Mas a proposição, seja lido só o número do pedido de providência de informação, não sei. Está em discussão a proposição do vereador Nené. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam. Está aprovado e assim será feito. Vamos lá então. Pedido de providência 086/2017, autor vereador Atilar Júnior. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu só queria comunicar a todos que a biometria continua na Câmara de Vereadores das 13 horas às 17 e que as pessoas que quiserem fazer, é só se deslocar até a Câmara Municipal. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite.